Ryomen Sukuna tem muitos epitetos, conhecido como Anjo Caído, Calamidade Ambulante e Rei das Maldições. Ele já teve tanto poder que os humanos realizavam festivais e cerimônias para ele como se fosse uma divindade. Tudo isso para ganhar seu favor e ser poupado da morte na série de Jujutsu Kaisen. Sukuna é um sádico, frio, egoísta, narcisista e sedento de poder. Faz jus ao seu nome como Rei das Maldições. Há algo mais nele do que isso? Será que Sukuna não passa de uma fera caótica que já compartilhou o corpo do nosso protagonista Yuji e agora é apenas o vilão caótico e malvado correndo no corpo de Megumi Fushiguro? A resposta é sim, mas é aí que esse vídeo não duraria mais que 1 minuto. Neste vídeo, explorarei a mentalidade e a filosofia do personagem para ajudar nós que gostamos de Jujutsu Kaisen a entender melhor o personagem, porque pelo que tenho visto, a maioria parece pensar que Sukuna é apenas caótico por ser caótico e que não há muito mais nele como personagem. Vejo um pouco mais do que isso e isso pode surpreendê-lo. E se você quer saber mais sobre o Rei das Maldições, se liga no vídeo. Fala galera, Léo Bortolucci aqui com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam muito bem e hoje trazendo um vídeo de Jujutsu Kaisen. E se você, assim como eu, é fã de mangás e animes, já clica no botão de se inscrever, ativa as notificações e já desce o dedo no like e bora pro vídeo. Quando fomos apresentados ao Sukuna pela primeira vez, ele assumiu o corpo do nosso protagonista Yuji. Isso acontece porque Yuji consumiu um dedo que continha seu espírito amaldiçoado, liberando o rei. Uma vez que o Sukuna se manifesta dentro do corpo de Yuji, a primeira coisa que ele faz é destruir instantaneamente uma maldição à sua frente para mostrar o seu poder. E para que ele transmita seu sadismo e maldade ao público, a primeira coisa que Sukuna faz é gritar como um espírito amaldiçoado. Cadê as pessoas? Cadê as mulheres? Que era maravilhosa é essa em que estamos. Mulheres e crianças rastejando por aí como vermes. Observe essa citação, especialmente a parte em que Sukuna compara as mulheres e as crianças aos vermes. Mais tarde, quando Sukuna descobre que Gojo está atrás na hierarquia e ele começa a dizer: "O quê? Então você não está no comando. Tirando sua força, você é tão patético." Uma hierarquia que não se baseia apenas na força é chata se você me perguntar. A julgar por essa declaração de Sukuna, podemos ver que Sukuna acredita que isso pode dar certo. E a quantidade de força que alguém tem se correlaciona com o valor que tem aos seus olhos. Se você é o mais forte, então é você quem merece governar. Eu também vejo essa citação como uma forma de Sukuna dar o máximo de respeito que ele sabe como obter. Basicamente, admitindo que desde a pequena briga do capítulo 2, ele descobriu que Gojo era um feiticeiro tão poderoso e capaz que esperava que ele governasse o mundo inteiro, a Era Moderna. E é por isso que ele afirma a Gojo que Gojo será o primeiro que ele matará assim que recuperar totalmente seu corpo, pois, devido ao seu extremo narcisismo, ele não pode permitir que ninguém tenha mais valor do que ele. E essa declaração de Sukuna é uma promessa que ele pode ou não cumprir. Essa citação é muito pequena e rápida, mas faz um trabalho muito sólido ao estabelecer uma boa base para o personagem de Sukuna, que só foi reforçada à medida que a história avança e à medida que aprendemos mais sobre o próprio Sukuna na Era Heian. Mas o que era a Era Heian exatamente? Esta época foi onde os feiticeiros de Jujutsu estavam no auge absoluto em termos de poder. É aqui que monstros absolutos como Urutakaku, uma feiticeira Jujutsu lendária da sua época, que pode controlar o céu e desferir um golpe poderoso e que pode lançar as pessoas pelo ar, mesmo sem atingir elas diretamente. E outra feiticeira da era é Yorozu, que derrotou diversos adversários, inclusive alguns adversários da equipe de Uro. Foi nesta época que o Sukuna permaneceu incomparável e invicto, já que foi até afirmado que na Era de Ouro do Jujutsu, os feiticeiros do Jujutsu aprimoraram suas habilidades contra ele, mas foram derrotados. A força dos feiticeiros nesse período estava em um outro nível. Mais uma vez, Sukuna ficou muito acima deles. Esta mesma era que foi chamada de Idade de Ouro, foi a mesma que Sukuna dominou completamente com facilidade. Como esta foi uma época de batalhas onde Sukuna era até mesmo orado e reverenciado como um deus por aldeias que até abrigavam monstros como Yorozu,
para ter sua bênção e boa vontade, você pode ver o tipo de ambiente ao qual o Sukuna estava completamente envolvido e, além disso, como ele prosperou completamente. No mundo de Sukuna, isso pode não ter sido visto como objetivamente correto por todos, mas correto o suficiente para dar a alguém o status de divindade, e reforçar que Sukuna acredita firmemente que poderia estar certo quando as lutas de Sukuna surgiram no presente e Orozu pergunta o que ele daria a ela se caso o derrotasse. Então Sukuna diz tudo. Não é imaginável que eu perca, mas se perder, a derrota não é diferente da morte. O que você deseja fazer com meu cadáver depende de você. Sukuna está dizendo isso para Orozu. Significa essencialmente que devemos submeter a qualquer um que somos capazes de derrotá-lo em uma batalha. Como perder equivale à morte aos seus olhos, assim se definiu Sukuna. Era um status incomparável e domínio completo sobre todos os que estavam diante dele. Se Sukuna sofresse a derrota para alguém na Era Heian ou na Era atual, ele se consideraria inferior a eles. Claro, isso não é algo que o Sukuna pensa, seja o que for que aconteceu, nem é algo que ele já teve que considerar que acontecesse. Porque ele é real, Sukuna, o feiticeiro mais forte da história. E para aprofundar ainda mais esse ponto, no capítulo 214, Yuji ataca Sukuna depois que ele rouba o corpo de seu melhor amigo e aparentemente mata a Anjo. Yuji, como normalmente, perde o controle e aparentemente começa a lutar contra Sukuna. E Yuji pergunta para o Sukuna, por que vocês não podem viver normalmente? Por que vocês não conseguem viver sem espalhar desgraça por todo lugar? Tão legal ver o Yuji pensar assim. Então Sukuna diz em resposta a isso: aos meus olhos, por que vocês são tão fracos? Além de fracos, por que se apegam tanto à vida? Como uma criatura que se quebra com um simples toque diz com essa boca que quer ser feliz para sempre? Tudo o que vocês precisam é roerem suas respectivas desgraças até o fim de suas mortes. Acho muito interessante essa conversa entre Sukuna e Yuji, porque isso confirma essencialmente tudo o que precisamos saber sobre ele, na minha opinião. Para dividir essa citação peça por peça, começamos com Sukuna perguntando a Yuji por que vocês são tão fracos, em resposta ao Yuji ter perguntado por que você precisa espalhar a miséria. Este é um paralelo completo com Yuji. A maneira como Yuji pensa que Sukuna espalha a miséria como algo que é fundamentalmente mal e incorreto é a mesma maneira que Sukuna vê o ser fraco como fundamentalmente mal e incorreto. Ser fraco é estar errado, como continua Sukuna dizendo a ele. Você é fraco, mas se apega à vida reforçando a noção que ser fraco e acreditar que merece viver simplesmente não faz sentido, pois os fracos merecem morrer, é simples assim. E com o final de sua frase falando que tudo que vocês precisam é roerem suas respectivas desgraças até o fim de suas mortes, assim, reforça suas crenças. Sukuna dá o golpe final para que Yuji entenda que nunca conseguirão conviver, nem jamais se entenderão. Então, Yuji reflete que esses caras vão sempre ser maldições. Yuji ataca através de uma enxurrada interminável de cortes, assumindo sua responsabilidade de ser aquele que acabará com Sukuna de uma vez por todas e começa dando um soco em seu rosto. Nesse ponto, nós leitores conseguimos enxergar como é distorcida a filosofia do protagonista e do antagonista da obra, vendo que o Yuji vê como errado é certo para Sukuna, e o que Sukuna vê como certo, Yuji vê como errado. E nesse embate, Yuji vai para cima de Sukuna, usando suas emoções e raiva desenfreada, enquanto Sukuna tenta cortar Yuji de toda maneira. Foi confirmado que Yuji e Sukuna nunca se falaram fora das cenas que os vemos na série, apesar de compartilharem seus corpos por um longo período. E é porque não há nenhum propósito em os dois tentarem falar um com o outro. Yuji e Sukuna são dois seres diferentes que foram criados em duas épocas completamente diferentes e com sucesso suficiente em suas respectivas filosofias para que suas crenças sejam um sinônimo das pessoas que são, principalmente o Sukuna. Ryomen Sukuna valoriza apenas o poder, da mesma forma que Yuji e os outros valorizam a empatia e a bondade. Quanto mais poder você tem, mais valor você tem como pessoa para sucumbir. Da mesma forma que em nossa sociedade, quanto mais empatia, gentileza e outras características você tiver, mais valor você terá. E essas filosofias nada mais são do que opostas. É por isso que Ryomen Sukuna é um antagonista tão adequado para Yuji e, novamente, porque Yuji não vai parar
por nada para matar Sukuna, e geralmente os olhos de Yuji quando é falado de Sukuna é tudo o que o Yuji não suporta, e por causa disso, ele não irá parar diante de nada para erradicá-lo para sempre. A mentalidade de Sukuna também é assim, sempre procurando o oponente mais forte para derrotar ou para ter uma conversa do mesmo nível, pois acredito que ele fala cordialmente com Kenjaku e até permite que ele lhe dê uma ordem em certas circunstâncias. Lógico que isso faz parte de algum pacto que ele fez com o feiticeiro. Existem interesses mútuos em ambos. Não quer dizer que o Kenjaku é mais forte que o Sukuna, mas à medida que a história avança, aprendemos mais e mais sobre as complexidades do Jujutsu e parecemos compreender melhor como Kenjaku realmente é, como um dos personagens mais fortes da obra. Essa técnica do domínio dos mortos é embaçada demais. Kenjaku parece ser muito mais forte do que o resto do elenco e alguém que Sukuna respeitaria pelo seu imenso poder e conhecimento. Também acho que foi por isso que ele honrou o pedido de Gojo de esperar um mês antes da batalha. Embora Sukuna não goste de Gojo e quer matá-lo a todo custo, não podemos negar que ele vê um respeito imenso pelo feiticeiro. Assim como Sukuna quando ele lutou com o jogo, ele afirma explicitamente que ele deveria ter queimado todos, sem pensar, sem calcular, incinerar todos na sua frente, mas Jogo desistiu da sua essência e do seu futuro depois de enfrentar Gojo, e ele afirma que a fome que deveria animar suas ações não foi o suficiente. Nesse discurso, Sukuna meio que confirma que também percebe Gojo como alguém que sabe se tornar forte e que possui um nível de força muito alto. Além disso, depois que Sukuna e Gojo declararam que lutarão no futuro, Sukuna pensa na citação de Orozu, dizendo que a força absoluta, a solidão vem junto. Aquele que vai te ensinar sobre o amor está nessa citação, mostrada depois que ele entra em conflito com Gojo. Meio que confirma que Gojo é o único personagem que pode permitir uma intimação para sentir qualquer coisa além do desejo de erradicar tudo em seu caminho, devido à quantidade de poder que ele possui. Poder que rivaliza até mesmo com o próprio Hyomen Sukuna. A grande maioria dos fãs de Jujutsu Kaisen se perguntam há muito tempo como Sukuna naturalmente se tornou tão forte quanto é hoje, e queriam um flashback para mostrar isso. Mas a melhor resposta que penso é que a força de Sukuna é o seu modo de vida. Isso não parece razoável para a maioria das outras fontes que vimos na série. Sukuna acredita que a força é o que determina o seu valor, e por isso ele não faz disso apenas um objetivo, mas todo o seu propósito é obter tensão. Naturalmente, ele faria com que se tornar mais poderoso do que qualquer outra coisa existente fosse seu foco principal na vida, da mesma forma que Kenjaku estava obcecado em encontrar a resposta para o que está além da energia amaldiçoada. Isso o levou a saber mais do que qualquer outra pessoa nessa série, e até mesmo a inventar um plano que era forte o suficiente para superar e subjugar temporariamente Gojo por um longo período. Então Sukuna se esforçou para possuir o corpo de Megumi Fushiguro e utilizar a técnica das 10 sombras. Porém, não acredito que Sukuna precisasse assumir o corpo de Megumi para lutar contra Gojo. Mas, se ele pode ter acesso a mais energia, por que não aproveitar? Se ele não fizesse isso, então eu diria que ele não seria nada mais do que um idiota, se você perdesse a chance de receber tal aumento de poder. É perceptível que a mentalidade de Sukuna é diferente dos demais feiticeiros, e se eu fosse pensar o porquê, provavelmente seria pela sua história na Era Heian, onde ele teve uma força tão incomparável em sua vida, e isso construiu o que ele entende de valor. O que torna isso tão interessante para mim é que Sukuna não entende porque Yuji vive dessa maneira e vice-versa. Não faz sentido para Sukuna que poder não dê certo na sociedade de hoje, e sempre foi assim para ele no mundo de onde ele veio. Ele não consegue se imaginar não fazendo nada de errado, embora isso seja diferente. Como disse Sukuna, a derrota para Yorozu equivale à morte. Pode-se também interpretar o oposto como a vitória sendo equivalente à vida para Sukuna. Assim, Sukuna prosperou completamente na batalha e ficou obcecado pela vitória, pois era uma forma mais confiável de determinar quem é o mais forte, e tal obsessão, como feiticeiro, provavelmente desempenhou um papel gigantesco para que ele ganhasse força suficiente para ser considerado o mais forte da história. Com Sukuna enfrentando Gojo atualmente no mangá,
uma coisa é certa, Gojo nada mais é do que um teste para a força, a solidão e título. Gojo representa o futuro, enquanto Sukuna representa o passado. Gojo quer confiar o futuro aos seus alunos, e Sukuna, um homem que vem do passado para conquistar tudo mais uma vez. Uma divindade que ficou verdadeiramente magoada e marcada pela perda de um amigo contra um que não tem a menor ideia do que é empatia. Aquele que quer confiar nos outros, enquanto o outro quer confiar em si mesmo. Sukuna vs Gojo é mais do que parece, e tenho certeza que isso ficará comprovado no final dessa luta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like. Até a próxima, obrigado por assistir e fui!